Costa Azul News. Informação é aqui. Boa tarde, Renato Aguiar. Boa tarde, Tom Oliveira. Muito boa tarde, Toninho. Muito boa tarde a toda a nossa Costa Verde. Você de Paraty, Mangaratiba, Angra dos Reis, Rio Claro. Muito boa tarde. São 5h54. Finalzinho de tarde. Céu nublado. Já deu aquela garoinha, mas tem muita coisa ainda para vir nessa pré-noite de hoje. Tom Oliveira, muito boa noite. Senhoras e senhores, muito boa noite. Vamos às informações. Grande Renato Aguiar. Pois é, né, Tom? A gente já aproveita aí para falar que temos um ministro da Saúde. O presidente Jair Bolsonaro nomeou hoje o coronel Antônio Elcio Franco Filho como secretário executivo do Ministério da Saúde. Ele entra no lugar de Eduardo Pazuello, que assumiu interinamente o comando do Ministério no lugar do ex-ministro Nelson Paes. Desde o mês passado, Franco já era adjunto da Secretaria Executiva da pasta. A portaria de nomeação foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União. Secretaria do Ambiente de Paraty, o Conselho Municipal de Turismo, a APA Municipal Marinha, Comissão de Meio Ambiente e Qualidade de Vida, dentro e fora da escola, vão encerrar amanhã, dia 5 de junho, a Semana Nacional do Ambiente em Paraty, com algumas ações. 5 de junho é o Dia Mundial do Meio Ambiente, portanto amanhã, né? A data será celebrada com a realização de atividades de limpeza e visita técnica a alguns atrativos naturais paratienses. A limpeza e visita técnica são ações feitas ao longo do ano que nesse momento tem o objetivo de avaliar e subsidiar propostas para o receptivo sustentável desses locais, assim que foi feita a liberação para a retomada do turismo. Paraty já começa a pensar em estruturar a volta de um turismo diferenciado. Pois é, Tom. E uma outra informação importante, tem muita gente que não recebeu aí o auxílio emergencial, mas o governo informou hoje que cerca de 6 milhões de pessoas podem estar recebendo o auxílio emergencial de R$600 sem ter direito ao benefício pago pelo governo, em razão da crise econômica causada pela pandemia do novo coronavírus. Tudo isso é o que informa e aponta uma auditoria do Tribunal de Contas da União, o famoso TCU. Segundo o ministro Bruno Dantas, relator do processo, isso representa cerca de 10% de todas as pessoas que se beneficiaram da primeira parcela do auxílio. De acordo com essa auditoria do Tribunal de Contas da União, o pagamento a essas cerca de 6 milhões de pessoas podem representar uma despesa indevida da ordem de 3 bilhões e 600 milhões de reais por mês, se consideradas somente as cotas individuais de R$600. 5h57, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu cerca de 40 quilos de cocaína em um carro abandonado na manhã de hoje. Policiais rodoviários federais faziam a ronda na altura do quilômetro 443, na rodovia Rio Santos, em Mangaratiba, quando suspeitaram de um carro de cor cinza abandonado na contramão fora da via. Durante a fiscalização, as equipes encontraram um fundo falso atrás do banco do passageiro, onde estavam escondidos 40 quilos de cocaína. A ocorrência foi encaminhada para a delegacia da Polícia Federal em Angra dos Reis. E por recomendação do Ministério Público, a Secretaria Municipal do Ambiente de Paraty vistoriou e acompanhou a retirada de materiais que, conforme denúncia encaminhada ao MP, vinham sendo utilizados para aterrar área do mangue no canal da Patitiba. Por se tratar de área de preservação permanente, protegida pela legislação ambiental, os moradores vizinhos ao local da infração foram alertados que o responsável poderá responder criminalmente se ficar constatado novamente a tentativa de aterro do mangue. 5h58, vem chegando o fim de semana e é hora de lembrar: Mangaratiba, Angra, Paraty e Rio Claro estão fechados para atividades turísticas como caminhadas em trilhas, atividades em cachoeiras ou praias. O funcionamento das atividades comerciais realizadas nessas áreas também não podem ser realizadas. As prefeituras de Angra, Paraty e Mangaratiba reiteram que as atividades de turismo estão suspensas, inclusive na Ilha Grande, haja vista a vedação de acesso e utilização dos espaços conforme os decretos em vigor. Fim de semana,
fique em casa se puder, e se tiver que sair, grande Renato Aguiar, use a máscara e faça o distanciamento social, hein? Perfeito, essa é a recomendação que está sendo dada sempre por todas as secretarias de saúde aqui da nossa região. Cravado agora, 18 horas, aquela super boa noite para todo mundo e eleições 2020, hein? O Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, autorizou hoje a realização de convenções partidárias de forma virtual pelos partidos nas eleições municipais de 2020, em razão da pandemia e do coronavírus. Segundo a decisão, os partidos têm autonomia para utilizar as ferramentas tecnológicas que entenderem necessárias para a realização dessas convenções. É nessas reuniões que os partidos definem os candidatos a prefeito e a vereador. As convenções, pelo calendário eleitoral, devem ser realizadas entre 20 de julho e 5 de agosto. Portanto, convenções devem ser realizadas entre 20 de julho e 5 de agosto. A eleição está marcada para outubro. O tribunal respondeu a uma consulta feita por parlamentares para esclarecer esse dado. As convenções deverão seguir as regras e procedimentos já definidos pela Justiça Eleitoral. 6 horas, 1 minuto, 6:01, já a gente atualiza os números do coronavírus em Angra dos Reis. Tem sido constante os bloqueios sanitários nos municípios da Costa Verde. Paraty, por meio da Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública, tem utilizado o sistema de adesivagens dos veículos de moradores com placas de outros municípios e placa Mercosul. Com isso fica muito mais fácil identificar o veículo ao se aproximar da barreira sanitária. O objetivo dos adesivos é fortalecer e agilizar o trabalho de fiscalização e deve ser levado aos outros municípios da região, pois os números de pessoas contaminadas pela Covid-19 ainda estão muito altos. Pois é, Tom, e Angra lidera aí o ranking regional, né, com o maior número de pessoas aí contaminadas pelo Covid-19. E agora a gente vai atualizar alguns números, né? Obviamente começando por Angra dos Reis. Bom, Renato, saiu o boletim epidemiológico de Angra com as informações aí, com os números, né, do coronavírus na cidade. A gente tem 1.087 casos confirmados até essa quinta-feira, 4 de junho, 1.087. O número de suspeito é de 4.498, tem 10 óbitos em investigação. O número de descartados, né, foram ali testados e descartados 151, internados tem 66 pessoas, né, em todo o município, tem 57 pessoas na Santa Casa, então a ocupação é de 57% e tem 9 pessoas internadas em outros hospitais. Recuperados, 3.509, desses 536 estavam com coronavírus. Então, de 1.087 infectados, a gente tem 536 pessoas curadas e 2.973 estavam com suspeitos, não evoluíram por um quadro da Covid-19, mas infelizmente tem 41 óbitos em Angra dos Reis. O último óbito foi de uma mulher de 66 anos com comorbidade, ou seja, doença já pré-existente, que havia falecido no dia 1º de junho na Santa Casa. E era um caso suspeito, inclusive, né? Estava dentro desse suspeito que a gente acabou de dizer agora, inclusive, que ainda tem 10 ainda em Angra dos Reis, ainda em investigação. Rapidamente, números de Paraty: 114 confirmados, 252 suspeitos, 5 óbitos em Paraty. Descartados, 329, foram testados ali e deram aí negativo para a Covid-19, e o número de curados desses 114 é de 103. Em Paraty, tem 4 pessoas internadas em Paraty. Grande Renato, boa noite. Muito boa noite, Tom, e a gente lembra você que você pode interagir com o jornalismo da Costa Azul no WhatsApp 992981588. Mais notícias amanhã no Talk Show, a partir das 8 horas da manhã, ou a qualquer momento em edição extraordinária. Uma boa noite a todos. Você ouviu Costa Azul News. Informação é coisa séria.